a Bíblia aberta no Salmo, feche os olhos, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você através desse texto, mais uma vez. Senhor Deus, nós agora vamos ler a Tua Palavra para Te ouvir. Nós queremos e nós precisamos, Santo Deus. Por isso pedimos ao Senhor para que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos aquiete, que o Senhor nos tranquilize. Se tiver alguém ainda com a mente agitada, o corpo agitado, Santo Deus, traga quietude para cada um de nós, quietude para as línguas apressadas, inquietas, para as mentes incomodadas. Traga total quietude para esse lugar, para cada um de nós, Santo Deus, para que todos nós possamos ouvir o Senhor próprio falando às nossas vidas, Santo Deus. Pedimos ao Senhor para que seja assim e o Senhor seja glorificado em tudo isso e nós sejamos alimentados por Ti e transformados um pouco mais ainda pelo Teu Espírito e a Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Bem, lá naquele primeiro domingo, meditando no Salmo 23, os irmãos se lembram que nós focamos no cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, quando Ele supre as nossas necessidades, nos levando sempre para os pastos verdes e para as águas de descanso, e assim Ele nos nutre e nos renova, nos refrigera, nos dá o descanso. Essas coisas as quais nós necessitamos para viver. Nós vimos que, ainda assim, o principal, para nós não é nós olharmos para os pastos, para a água e para o descanso, mas somos chamados a olhar para o pastor das nossas vidas, o Senhor, que é o nosso pastor. Então, olhando para o bom pastor, seguindo o bom pastor, consequentemente, nós vamos desfrutar do cuidado dele sobre nós. Aí, no domingo passado, nós começamos a refletir sobre os dois inimigos, ou os dois tipos de inimigos que estão aqui, apresentados para nós no Salmo 23. Refletimos sobre um, hoje vamos para o segundo grupo de inimigos presentes aqui nesse Salmo também. Vamos ler Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você lembra então de domingo passado? Você tem muitos inimigos? Quem são eles? Como eles vivem? Do que eles se alimentam? Globo Repórter, que fala assim. Mas falando sério, você consegue perceber os seus inimigos, sabendo que eles existem? Você sabe quem são os seus inimigos? Eles já se apresentaram como inimigos para você? Você já teve os seus primeiros encontros e outros mais com os seus inimigos? Quando eles se revelam para você, você os descobre, como é que você lida com quem te faz o mal? Como é que você lida com quem age mesmo como um inimigo para com você, deseja e faz o mal contra você? Você é da mergulha no marasmo, numa tristeza profunda, se sente sozinho, abandonado e quase destruído. Como é que é você diante dos inimigos descobertos?
Domingo passado, você se lembra, nós refletimos sobre os dois tipos de inimigos presentes no Salmo 23. E o primeiro tipo, você lembra, é o tipo de inimigos que se escondem lá no vale da sombra da morte. Você já sabe muito bem, né, o que é o vale, e que depois é chamado de vale da sombra da morte. Eram trajetos que estavam sempre ali no caminho dos pastores quando eles conduziam as suas ovelhas. Tarefa importante dos pastores ali, e Davi, ele escreve esse salmo se lembrando de quando ele próprio era pastor, então é alguém que fala de cátedra, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está escrevendo, ele viveu isso uma boa parte da vida dele, e ele sabia que naquela situação ali em Israel, você não tinha, não era uma localidade em que todo o chão de Israel era coberto por pastos. Todo o chão de Israel coberto por pastos e águas limpas, águas minerais, cristalinas, jorrando das rochas, com rios caudalosos em todos os lugares. Não, uma região, né, predominantemente desértica. Então, os pastos, eles existiam em lugares isolados. Um pasto ali, um outro pasto lá, uma fonte de água lá. E para cuidar das ovelhas, manter as ovelhas vivas, o pastor tinha que dar comida e água para as ovelhas. Uma parte do ano, eles ficavam no aprisco, no curral das ovelhas. Mas ali não dava para as ovelhas, ainda que fosse um lugar, né, com plena proteção, porque o pastor, o porteiro, os guardas protegiam os rebanhos dentro do aprisco. O aprisco ele era um lugar passageiro, porque a comida acabava ali, o resto do capim ele ia secando, a água ela ia se tornando suja e aquilo poderia adoecer as ovelhas. Então, passado o inverno, as ovelhas tinham que sair, elas tinham que pastar, e fazia parte da dinâmica, do cuidado, da nutrição e da manutenção da saúde das ovelhas, que elas saíssem, que elas andassem. E aí então o pastor levava as ovelhas de um pasto para o outro, do pasto para a fonte das águas para o aprisco, e isso acontecia o tempo todo, várias vezes ao longo da vida de cada uma daquelas ovelhinhas. Só que entre um pasto e outro pasto, entre um aprisco e o pasto, entre uma fonte de água e um pasto e o aprisco, existiam vales. E os vales em si, eles eram lugares interessantes para o pastor passar com as ovelhas. Porque você se lembra, vale era um caminho, na maioria das vezes, estreito, mas era um lugar plano. E ladeando aquele caminho estreito e plano, você tinha montanhas. Dar a volta era o caminho mais longo. Escalar não era uma opção. As ovelhas elas morreriam. Então, o caminho mais próximo entre um pasto e outro pasto era o vale. O problema não era o vale. O problema, você se lembra, é que essas montanhas que ladeavam o caminho, você tinha rochas, você tinha grutas, cavernas, e atrás dessas rochas, dentro dessas grutas e cavernas, você tinha leões, lobos, ursos e ladrões. E eles estavam ali porque eles sabiam que era um lugar de passagem de ovelhas, e eles estavam ali porque eles estavam com muita fome, querendo devorar as ovelhinhas que passariam por ali. Nós nos lembramos que esses inimigos, eles nos dão pavor. Um leão, um urso, um lobo, presas grandes, fortes, as garras afiadas, poderosas, animais sempre mais velozes do que as ovelhas, imponentes, eles nos dão pavor mesmo. Mas ainda assim, os inimigos que se escondem no vale da sombra da morte, eles não são os piores inimigos no Salmo 23. Você se lembra? Porque, ainda que eles estejam escondidos atrás das rochas e dentro das grutas, nós sabemos que eles estão ali. Ainda que eles se escondam antes do ataque, a gente entra no vale com toda a certeza, cientes de que existem leões, existem lobos, existem ladrões ali.
ávidos, famintos, preparados para atacar as pobres, as pequenas ovelhinhas. E, meus irmãos, não dá para voltar, porque se o vale não for enfrentado, a gente morre de fome, porque a gente está tentando ir para o outro lugar, porque já acabou a comida no lugar anterior. E se o vale ele for, superado, se der para chegar lá do outro lado, sem ter sido presa desses animais ferozes, aí lá do outro lado, com toda certeza, tem comida, tem vida, tem renovo. Então vale a pena enfrentar o vale. É necessário para a vida que o vale seja enfrentado, juntamente com os animais ferozes, os inimigos que se escondem ali. E assim, meus irmãos, é esse mundão que jaz no maligno em que nós vivemos. Não dá para viver aqui dentro da igreja. Não dá para passar a vida inteira dentro da proteção do aprisco. A gente tem que sair. A gente tem que ir lá fazer negócios. Nós vamos nos sujeitar às tentações. Nós nos sujeitaremos às provações. E ali, quando nós estamos correndo de um lado para o outro, fazendo negócio, ganhando dinheiro, sustentando a família, educando os filhos, nutrindo, cuidando do casamento, cuidando da saúde, leões, lobos, ursos, salteadores, o tempo inteiro ávidos por nos devorar. Então, nós, enquanto ovelhinhas, que estão aqui nessa vida, nesse mundo sempre em risco, nós sabemos que temos que passar pelo vale vigilantes, atentos, porque os inimigos estão escondidos ali nesses lugares, com toda certeza. Mas recuar não é uma opção, ele precisa ser transposto, nós precisamos chegar do outro lado. E assim então, além de vigilantes, o que é que a gente faz? Nós não passamos pelo vale sozinhos. Sempre passaremos atrás do bom pastor, e sempre o mais perto possível do bom pastor, porque ele com toda certeza nos protegerá. Os leões, os ursos, os lobos, os ladrões, eles são um perigo para ovelhas indefesas. Mas o bom pastor, armado com cajado e vara, e uma funda e pedras no seu alforje, ele pode nos proteger, e ele sempre, inclusive até se necessário for, com a sua própria vida, guardará as suas ovelhinhas, as ovelhas do seu amor. Então a gente passa mesmo, mas passamos vigilantes, seguindo e sempre muito perto do bom pastor. Trazendo para cá, então nós vimos que os inimigos do vale são duas subcategorias: principados e potestades. No mundo que jaz no maligno, nós estamos o tempo inteiro rodeados por Satanás e seus demônios, que, segundo a palavra, segundo Pedro, o diabo, tal qual um leão ávido por nos devorar, ele está aqui ao nosso derredor, doido para achar uma brecha, para nos separar de Deus, para nos afastar de Deus, sabendo que quando ele nos afasta de Deus, e ele faz isso levando-nos a pecar, nós nos afastamos da vida, e nos aproximamos da morte. Então, esses são alguns dos inimigos do vale da sombra da morte. Um outro grupo de inimigos do vale da sombra da morte são aquelas pessoas que intencionalmente querem o nosso mal. Essas pessoas que cruzam o nosso caminho, essas pessoas que nós conhecemos ao longo da vida, pessoas, com algumas com as quais nós até convivemos e que não gostam da gente, e que não apenas não gostam da gente, mas que desejam o nosso mal, e que não apenas não gostam de nós, desejam o nosso mal, mas tentam o mal contra nós e que podem nos causar mal, sim. Como é que nós lidamos com os inimigos do vale da sombra da morte? Você se lembra? Com relação aos homens, aos seres humanos, que querem o nosso mal, que nos fazem mal, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não fomos chamados para lutar contra pessoas, para matar pessoas, para brigar contra pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue, ainda que em muitos momentos dê muita vontade de revidar, de nos defendermos, de pegar pelo pescoço, de fazer alguma coisa.
Mas aí nós devemos nos lembrar também que, além de a nossa luta não ser contra a carne e o sangue, nós não devemos resistir ao perverso. O que é isso aqui? Bater de frente com o perverso, revidar e assim nos tornarmos contra o perverso, sendo nós também, à semelhança dos perversos, vistos como perversos. Nós não fomos chamados para isso, e o nosso Senhor, Ele deu o exemplo de que não é assim que lidamos com carne e sangue. Como é que nós devemos então fazer? A exemplo do ensino e do testemunho do nosso Senhor, do bom pastor, contra os homens que nos fazem mal, nós devemos amar, devemos orar por eles e nós devemos entregar a situação para o Senhor. Esse é o chamado do Senhor Jesus para nós. Orarmos pelos que nos fazem mal, apresentarmos eles para Deus. Mas apresenta para Deus, conta a história para Deus, lamenta sobre a situação para Deus, que Ele é o maior interessado em proteger as suas ovelhas. Ele se levantará com vara e com cajado para nos proteger, inclusive contra carne e sangue. E com relação a principados e potestades, Satanás, os seus demônios, lembra? Não dá para dar um soco na cara de um demônio, não dá para colocar um diabo na cadeia, não dá. Mas também nós não precisamos fazer nada disso, porque o Senhor Jesus já fez tudo isso por nós. Ele já despojou principados e potestades quando ele triunfou sobre eles na cruz. Então agora o que é que nós devemos fazer quando o ataque vem da parte do maligno? Tiago nos ensinou, 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o ataque vier da parte do maligno e das suas hostes infernais, resista à tentação e corra para Deus. E com toda certeza, conforme nos diz a palavra do Senhor, o diabo se afastará. Mas nós sabemos, meus irmãos, desde domingo passado, que os piores inimigos no Salmo 23 não são os do vale. Porque nós sabemos que eles estão lá no vale esperando por nós, ainda que eles se escondam por um momento. Mas que os piores inimigos presentes no Salmo 23 são os do versículo 5. Olhem na sua Bíblia. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Num banquete preparado pelo Senhor, para mim, tem inimigos do outro lado, também presentes no banquete. Aqui sim estão os piores inimigos com os quais nós vamos lidar ao longo das nossas vidas. Porque os piores inimigos são os que se assentam conosco na mesa da comunhão, na mesa do jantar, na mesa da amizade, na mesa da convivência que deveria ser fraterna, na comunhão de irmãos. E esses inimigos, eles são piores porque parece que eles não estão ali. E sabe por que parece que eles não estão ali? Porque eles não deveriam estar ali mesmo, não é lugar para inimigos. Porque a mesa, meus irmãos, ela deveria ser um lugar de paz e não de perigo. A mesa, ela deveria ser um lugar de comunhão e não de traição. Porque a mesa é um lugar para família, ela é um lugar para irmãos, ela é um lugar para parceiros do caminho. Portanto, se há um inimigo na mesa da comunhão, esse sim é um inimigo extremamente perigoso. E ele é extremamente perigoso porque ele é improvável. Ali não é o lugar para ele estar. É natural que ele estivesse no vale da sombra da morte. Na mesa da comunhão, não. No vale da sombra da morte, ali é o cansaço mesmo. Ali é o risco. Ali é o perigo. Agora, na mesa da comunhão, deveria ser lugar para descanso. Deveria ser lugar para paz. Deveria ser lugar para refrigério pleno. Inimigos na mesa da comunhão. E estes, os da mesa da comunhão, eles ficam camuflados.
Mas não como os do Vale da Sombra da Morte, que se escondem atrás das rochas e dentro de grutas. Não. Os inimigos da mesa da comunhão, eles se escondem, sabe onde? Dentro de relacionamentos, atrás de sorrisos, dentro de abraços e elogios, saudações afetuosas até. Os inimigos da mesa da comunhão, eles não nos atacam pelas costas o tempo todo, como fazem os do Vale da Sombra da Morte. Os da mesa da comunhão, eles nos olham nos olhos. Eles nos chamam pelo nome. E eles até caminham perto da gente e com a gente. Como é difícil a gente lembrar e até acreditar que existem inimigos na mesa. Mas, se o Salmo 23 está falando que existem, sim, eles podem existir e eles podem estar aí, agora. E podem estar em grande parte da nossa vida de comunhão, da nossa vida cristã. E justamente, meus irmãos, por ser esse lugar tão improvável para inimigos, é que nesse lugar de descanso, sabe, esse lugar para onde a gente vai para descansar, para onde a gente vai para se deleitar, para onde a gente vai para a gente sorrir, para a gente se alegrar, para a gente celebrar, para a gente festejar, justamente por ser este o lugar que nos convida para essa vida abundante, é que neste lugar nós podemos ser as presas mais fáceis. Você se lembra, por exemplo, que na vida de Davi, o que escreveu o Salmo 23 com o versículo 5 dentro, os piores ataques de Saul contra ele não foram quando o exército de Saul perseguia Davi pelos campos do país inteiro. Você lembra? Saul com ódio de Davi, com inveja de Davi, com ciúme de Davi, com medo de Davi, pôs a sua guarda pessoal e depois foi só ampliando, pegando mais e mais partes do exército e colocando aqueles homens armados até os dentes para revirar cada pedra em Israel, para prender Davi e trazer Davi para que Saul pudesse matá-lo com as suas próprias mãos. E muitas vezes esses soldados iam, e nenhuma delas eles encontraram Davi, e em algumas dessas vezes, Saul furioso, porque os soldados não obtiveram êxito, o próprio Saul é quem foi atrás de Davi. Só que, meus irmãos, durante as perseguições de Saul, Davi estava sempre muito alerta. Ele sabia que quem lhe queria o mal estava atrás dele. Ele sabia que no campo de batalhas, ele sabia que com o exército marchando, a antena tem que estar acesa, a luz do alerta tem que estar acesa. As antenas precisam estar ligadas. Davi estava sempre muito atento quando os exércitos de Saul estavam perseguindo por todo o país. Os piores ataques de Saul contra Davi não foram então em campo de batalha, mas foram quando eles estavam em momentos de comunhão, dentro do palácio, dentro de casa, jantando, conversando, batendo papo, Davi tocando a harpa para alegrar o coração de Saul, e eis que uma lança sai das mãos de Saul contra Davi, tentando cravar Davi contra a parede, dentro do palácio, dentro de casa, amigos, um pai adotivo para um filho tão querido que lhe queria bem, mas uma lança várias vezes sendo arremessada contra Davi, sair dessa lança das mãos de Saul. Os piores ataques de Saul, meus irmãos, contra Davi foram quando eles estavam em momentos de comunhão, nesses lugares onde não deveriam haver esses ataques. Nos momentos em que lanças não deveriam ser arremessadas, nos momentos em que nenhuma vida deveria ser posta em risco, mas nesses momentos em que a gente se desarma, em que a gente descansa, é que estão ali os piores ataques, os momentos mais ameaçadores. E o golpe final de Saul contra Davi seria justamente quando? Num jantar
cerimonial de comunhão. Tudo planejado para que naquele local, um jantar cerimonial de comunhão, ali Davi seria presa fácil. Mas Davi foi avisado que era uma armadilha, Davi não foi, e quem quase morreu no lugar de Davi? Jonatas, filho do próprio Saul, quase foi cravado pela lança do próprio pai. E o pior inimigo de Davi em toda a sua vida não foi o odioso, obstinado e poderoso Saul, não. E nem também foram os filisteus, que aliás do meio deles saíram gigantes contra Davi. Não. Sabe quem foi o pior inimigo de Davi ao longo de toda a sua vida? Foi o seu próprio filho Absalão, sangue do seu sangue, seu filho amado, que enquanto o inimigo que se pôs, Absalão, de Davi, usurpou o seu trono, humilhou Davi publicamente e pôs não apenas o reino, mas a existência do próprio Davi em risco. E sabe, Absalão arquitetou tudo aquilo, debaixo do nariz do vivido e experiente Davi. Mas como é que a gente culpa Davi? A gente chama Davi de sonso, a gente chama Davi de distraído, a gente chama Davi de despreparado. Como é que Davi suspeitaria de alguém com quem ele dividia a mesa da comunhão desde o nascimento? Ele não suspeitaria de um plano assim contra ele, ainda que um plano arquitetado e executado durante tanto tempo. E esse mesmo Absalão, quando ele quis se vingar do seu irmão, também filho de Davi, Amnon, porque Amnon tinha violentado a sua própria irmã, Absalão não armou uma guerra. Você se lembra do que foi que ele programou para fazer com que Amnon fosse uma presa fácil? Ele organizou um jantar em família e chamou todos os seus irmãos para um banquete. E Amnon foi para a morte, assim, achando que estava tudo bem. Afinal de contas, era um jantar de família na casa do seu próprio irmão, mas que estava ali esperando para matá-lo. Quem são esses inimigos tão íntimos e tão perigosos da mesa da comunhão? Sim, são pessoas muito próximas com quem nós convivemos, mas pessoas da nossa convivência que falam mal de nós pelas costas, pessoas que estão sempre prontos a nos criticar, sempre pelas costas, que se sentem mal com o nosso bem, e há até os que desejam que coisas ruins aconteçam conosco, e que quando coisas ruins acontecem conosco, elas celebram, e etc, etc, etc. A gente sabe como é que é isso e como é que isso acontece. Mas, meus irmãos, a lição mais importante aqui no versículo 5 não é sobre a existência de inimigos no banquete, e sim sobre o fato de que, assim como o Senhor livra as suas ovelhas lá no vale da sombra da morte, Ele livra também os seus filhos contra os inimigos mais improváveis, aqueles do ambiente da comunhão. E a diferença é que, se lá no vale Ele livra as suas ovelhas com a vara e o cajado, no banquete Ele protege os seus filhos com honra. Ele não afugenta o inimigo, Ele deixa o inimigo ali, presente na mesa, o tempo todo. E diante dos olhos daquele que faz mal para o seu filho, Ele vem e derrama óleo sobre a nossa cabeça e enche a nossa taça a ponto dela transbordar, encharcar toda a mesa próxima de nós, diante dos olhos daquele que nos faz mal no ambiente da comunhão. Se no vale o bom pastor parte para cima dos nossos inimigos, com a vara e com o cajado, na comunhão, em algum momento, diante dos olhos dos que nos fazem mal, o Senhor vem e nos unge com o seu Espírito, abundantemente, trazendo renovo, trazendo vida, trazendo vigor para nós. E junto com o seu Espírito, Ele traz também para nós abundante paz e alegria
mesmo quando estamos sendo apunhalados pelas costas por pessoas que deveriam, ao invés de nos atacar, nos amar. Mas atenção, o objetivo dessas duas pregações, a de hoje, a de domingo passado, não é nos tornar paranoicos, não, viu? E te colocar assim num estado de alerta e ficar armado o tempo todo na igreja, e no trabalho, e na família, e te colocar num estado de desconfiança tal que você saia por aí com uma lanterna procurando inimigos. Não é esse o objetivo dessas duas mensagens. Mas é para nós nos mantermos acordados, atentos, vigilantes? Sim. Prontos para a guerra? Não. Não precisa. Mas, sobretudo, meus irmãos, o objetivo dessas duas mensagens é nos lembrar que nós, sempre que estivermos passando por situações ruins, provocadas por outras pessoas, até mesmo outros inimigos, espirituais até, o Senhor deseja que a nossa primeira atitude seja sempre nos refugiarmos nele, em dependência, confiança e humildade. Porque em qualquer circunstância das nossas vidas, diante de qualquer mal intentado contra nós, o Senhor sempre saberá cuidar de nós da melhor forma. Porque, como bem disse o autor do Salmo 23, ao escrever o 18, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Eu invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Feche os olhos, ore. Talvez você precisa fazer algumas coisas, orar sobre algumas questões nesse momento. Talvez um motivo pelo qual você precisa orar é uma oração de arrependimento e confissão. Senhor, me perdoa porque eu não estou seguindo o seu exemplo e eu estou agindo como se a minha luta fosse contra a carne e o sangue. Fico sabendo que as pessoas me fazem mal, que falam mal de mim e agem contra mim, e eu vou lá e resisto ao perverso, ajo como essas pessoas. Ao invés de correr para o Senhor, ao invés de me esconder atrás do Senhor, eu faço ir agir como as pessoas que me fazem o mal. Falo mal delas também, revido e me torno como elas. Então, Senhor, me perdoa. Me ajuda a não ser assim. Talvez você precise orar dessa forma. E aí, uma segunda parte dessa oração é pedir, Senhor, me ajuda a confiar no Senhor. Me ajuda sempre a depender do Senhor. Me ajuda a não ser bobinho, a não ser inocente demasiadamente. Me ajuda a sempre me lembrar que o Senhor chama a atenção para o fato de que aqui nesse mundo nós passaremos por tribulações, sofreremos tentações. Existem inimigos lá no vale da sombra da morte lá fora, mas também pode ser que venham a existir aqui na mesa da comunhão, Senhor. Então não me deixe, mas Senhor, em todo tempo me ajuda a confiar no Senhor. Me ajuda a sempre viver como o Senhor próprio viveu, em dependência do Pai, se escondendo atrás do Pai, se refugiando na proteção do Todo-Poderoso. E se nesse momento você identifica alguns inimigos, se nesse momento da sua vida você tem se visto mesmo alvo de inimigos, se são inimigos espirituais, sujeite-se, portanto, a Deus, não ceda às tentações e o inimigo vai fugir. Agora, se é carne e sangue, fala dessa pessoa para Deus. Senhor, converta essa pessoa, muda essa pessoa, abençoe essa pessoa. Mude ela a ponto de ela se arrepender e não agir mais assim contra mim. Senhor, me ajuda a amar essa pessoa, a ter paciência e a não revidar, a não desonrar o Senhor. Oremos. Você ora, eu oro, nós oramos assim. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos
pela Tua palavra e porque o Senhor sempre fala conosco. É bom demais, Deus, a alegria de lembrarmos sobre o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas através do Salmo 23. É muito bom quando a gente vê o Senhor nos protegendo no aprisco, o Senhor cuidando de nós, nos levando para os pastos verdes, o Senhor nos levando para as águas limpas, o Senhor nos dando descanso. Como é bom, Santo Deus. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos ilude, o Senhor não nos engana. E nesse mesmo salmo do cuidado do Senhor, o Senhor nos lembra que nós vamos passar perigos aqui nessa vida. E nós teremos inimigos aqui nessa vida, nós temos inimigos aqui nessa vida. Mas obrigado, Santo Deus, porque o Senhor nos chama a confiarmos em Ti, nos lembrando que nós sempre poderemos nos esconder atrás do Senhor e o Senhor sempre haverá de cuidar de nós da melhor forma. Restaura a nossa fé, restaura a nossa dependência do Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a descansar em Ti, Santo Deus, porque nós precisamos aprender essas coisas. E nós as pedimos a Ti, Santo Deus, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.